Glória a Deus. Você sabe que aqui no Quarta nós temos feito uma série de mensagens em Romanos. 2020 nós começamos com esse propósito de, ao longo do ano, a cada quarta-feira, estudarmos a Epístola de Paulo aos Romanos, para que a sua fé seja edificada, para que a sua fé cresça e que você tenha um estudo sistemático de toda a carta. Então, se você não acompanhou os cultos anteriores, se você tem lá no YouTube, é só acessar no canal da igreja e você tem cada uma das mensagens, desde lá de Romanos 1, versículo 1, até o texto de hoje, que é Romanos 1, versículo de número 16. Então, nós já estamos na quarta mensagem dessa série e hoje vamos meditar em Romanos, capítulo 1, versículo número 16 e 17. Então, o texto diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Após Paulo, ele expor o seu coração e ele declarar o seu amor aos romanos, porque Paulo ama o povo de Deus, e nós vimos isso na mensagem anterior, ele fala que quer estar com eles para falar do Evangelho. Paulo ele deixa claro o amor que ele tem por aqueles irmãos, ele fala que ele ora todos os dias por esses irmãos, e agora ele fala assim: eu quero estar com vocês, eu quero viver um relacionamento com vocês, eu quero estar perto de vocês, presencialmente. E ele fala que quer estar lá para falar do Evangelho. Paulo faz essa declaração deste verso para falar o que é o Evangelho para ele. Então Paulo fala: eu quero estar com vocês para falar do Evangelho, e para mim o Evangelho é isso, o que nós acabamos de ler, o versículo 16 e o versículo 17. Aqui nós podemos dizer que é o resumo da carta aos Romanos. Talvez ousamos dizer que esses dois versículos é um resumo do Evangelho. Foi lendo essa passagem que Lutero entendeu que a justificação é mediante a fé, e isso deu origem à reforma protestante, do qual nós somos frutos. Essa passagem ela serve de base para a doutrina da fé cristã, do somente a fé, do somente a graça e do somente o Cristo. 3 das 5 solas que a reforma protestante nos deixa de herança. Então, essa é uma passagem penetrante, marcante, e que de uma forma tão eficaz resume muito bem o que é o Evangelho para mim, para você, o que foi para Paulo, o que marcou na vida de Lutero e de tantos outros homens de Deus ao longo da história. Paulo então começa dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. Versículo 16, primeira parte, fala assim: pois não me envergonho do Evangelho. Nós conhecemos a história de Paulo. Você sabe que Paulo, ele era um fariseu zeloso, perseguidor de cristão, assassinou cristãos, ele tinha a carta livre para perseguir crente, mas que se converte no caminho de Damasco. Tem um encontro com Jesus. Esse Paulo que um dia acreditou que Jesus era um falso profeta, esse Paulo que se envergonhava do cristianismo e do que os cristãos estavam fazendo do judaísmo, agora de perseguidor, ele se torna um perseguido, pois passa a proclamar o Evangelho que antes perseguia. Aquilo que antes para Paulo era um motivo de vergonha, agora ele se sente grato, privilegiado por Cristo ter mostrado a verdade, ter apresentado a ele o Evangelho. Aquilo que antes para Paulo ele se envergonhava, agora ele se sentia um privilegiado de fazer parte
ele fala assim: eu não me envergonho do Evangelho. E é tão interessante quando a gente analisa essa declaração feita por Paulo, para quem Paulo fez. No contexto romano, ganha ainda mais significado, porque Roma era a capital do império. Roma valorizava o poder, as honras, o domínio através da força bruta. Roma valorizava o seu grande exército. Então imagine Paulo com a intenção de ir visitar esses irmãos. Paulo com a ideia de ir até a Espanha e no caminho da Espanha passar por Roma. Ele manda essa carta para preparar essa visita. Ele quer ir para anunciar que Deus veio salvar o mundo através de um carpinteiro. Paulo quer ir pregar o Evangelho, que é a notícia de que Deus salva pecadores através de um carpinteiro de uma província de judeus. Paulo escrevendo isso para a capital do império. Que Deus salva através desse carpinteiro, seguido por pescadores, seguido por publicanos, por coletores de impostos, um cara que foi traído pelo um dos seus, um cara que foi entregue à morte por um procurador romano, que é Pilatos, e que morreu da forma mais vergonhosa para um romano, que é a morte de cruz. Paulo, ele estava pronto para anunciar a essa população de Roma que esse Deus era um Deus salvador. Imagine os ouvintes arrogantes daquela cidade entendendo isso. Por isso que Paulo fala: olha, eu não me envergonho do Evangelho. E sabe por que Paulo não tinha vergonha nenhuma do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho não é uma fraqueza. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Paulo, ele fala assim: eu não me envergonho do que aparentemente pode ser uma vergonha para um povo como o povo romano. Um Deus que morre. Um Deus que morre da forma mais vergonhosa. Mas esse é o Evangelho, que é poder de Deus. E o poder de Deus para salvar. É nele que o poder de Deus se manifesta da forma mais clara. Para entender melhor o que Paulo está querendo dizer aqui, nós temos que entender algumas coisas. A primeira delas é que Paulo assume o fato de que a humanidade está perdida. Irmãos, sem exceção, todos nós somos pecadores. Todos estão perdidos. Todos estão condenados, pois rejeitaram a revelação de Deus. E todos nós estamos debaixo da ira de Deus e rumando à condenação. Por isso que Paulo tinha planos de ir para a Espanha, porque ele tinha esse senso de urgência. O pessoal lá está perdido. Todos estão perdidos, todos precisam ouvir a notícia do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Paulo afirma que até os judeus estão perdidos, porque não entenderam a revelação do Evangelho e rejeitaram a Jesus Cristo, criando uma religião apenas legalista. Mas isso nós vamos tratar mais para frente, quando chegarmos no capítulo 2. O que Paulo está dizendo aqui, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é que nós todos estamos condenados por causa do pecado. É o que Paulo vai falar mais adiante ainda no capítulo 3. Todos pecaram e estão longe de Deus. Nós nascemos pecadores, ninguém nasce bom. E aqui nós percebemos talvez uma diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião, que afirma que o homem é bom em sua essência, que a sociedade o corrompe, que basta fazer rituais religiosos, algum esforço para alcançar a benevolência da divindade, ou até mesmo chegar a um estado de superioridade.
O cristianismo não entende que o homem é bom. O cristianismo não entende que o homem consegue se salvar por conta própria. O cristianismo entende que o homem é totalmente perdido e depravado pelo pecado. Se você ouvir qualquer mensagem que coloca no homem a responsabilidade de salvação, no mérito, isso não é cristianismo. Porque isso coloca o homem no centro. Culpam a sociedade por corromper o homem. Mas eu pergunto, e quem corrompe a sociedade? A sociedade só é má porque o homem é mau. Porque o homem nasce pecador. O cristianismo mostra que todos estão debaixo da ira de Deus, pois todos pecaram. Todos pecaram. Todos nascemos maus. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, como diz João Calvino. Então Paulo deixa isso muito claro. Nós somos pecadores. Outra coisa que Paulo está dizendo é que se nós somos pecadores, Deus salva pecadores e salva mediante o Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia de que Deus, no seu grande amor por essa humanidade perdida, enviou seu Filho. Enviou Jesus Cristo, que se fez carne, que habitou entre nós, participou da nossa natureza e que na cruz do Calvário pagou o preço, experimentou lá a ira de Deus e o castigo que você e eu merecíamos. E longe de ser um momento de fraqueza, Deus numa cruz, ali é a revelação do que é o poder de Deus. Ali Jesus leva sobre si as nossas dores, os nossos pecados, a nossa iniquidade, e a salvação vem do anúncio dessa verdade, desse ato salvador em Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho nos salva da culpa do pecado. Ou seja, ele nos coloca em paz com Deus. O Evangelho, ele nos salva do poder do pecado. Porque agora nós podemos aprender a vencer os nossos pecados, as vontades do nosso coração e colocar os nossos desejos sob a vontade de Deus. O nosso coração é mau. Quando nós lemos lá em Gálatas as obras da carne, nós não podemos ler aquilo como uma lista de coisas que nós não podemos fazer. Aquilo é o que o seu fofo coração é capaz de produzir. Obra da carne, do seu coração. Os desejos do nosso coração são inclinados ao pecado. Mas o Evangelho nos salva, não só da culpa do pecado, mas do poder do pecado. Porque nós aprendemos a vencer o nosso pecado, vivendo não mais a nossa vida, os nossos desejos, mas a vida de Cristo em nós. E nós somos salvos também da presença do pecado. Pois um dia, Cristo Jesus, o nosso Redentor, Ele voltará para reinar. E nós participaremos da consumação, nós faremos parte da consumação de todas as coisas, da salvação final, onde todo o pecado vai ser extinto. Então Paulo está dizendo, nós todos somos pecadores, a humanidade está perdida. Não há ninguém que consiga salvar-se por conta própria. Nenhuma mensagem motivacional pode te salvar. Nenhuma mensagem motivacional que você consegue, que você dá conta, que você é bom, pode te salvar. Somente o Evangelho de Jesus pode salvar. Paulo está dizendo que esse Evangelho é o que nos salva. E Paulo também está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. É poder. Sabe, irmãos, a gente vive num tempo
que quando a gente ouve falar em poder em nossos púlpitos, logo vem à mente talvez as coisas mais esquisitas que a gente pode imaginar. Poder para ficar rico, poder para sentir-se mais espiritual que os outros, poder para ser honrado, poder para ter alegrias apenas terrenas. E não é isso que Paulo está falando. O poder do Evangelho é diferente. O poder do Evangelho não são bênçãos espirituais, e sim o poder para nos livrar do pecado, perdoar as nossas iniquidades e nos fazer herdeiros de sua justiça. Isso é o poder de Deus. Não é um poder simplesmente para você girar, ter dons espirituais. Não é poder para você receber honras, o poder para você ter coisas apenas terrenas. Mas é o poder para te livrar do teu maior problema, que se chama pecado. Enquanto o nosso maior problema for a pobreza, nós vamos querer um evangelho de poder para nos fazer rico. Enquanto o nosso maior problema for uma doença, nós vamos querer o evangelho de poder simplesmente para curar. Enquanto o nosso maior problema for a falta de um relacionamento, o poder do evangelho só vai ser suficiente para nos fazer casar. Mas quando nós entendermos, quando você entender que o seu maior problema se chama pecado e que ele te afasta de Deus, o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para te salvar e te livrar do pecado. Se o evangelho é poder, ser crente, ser cristão, ser filho de Deus, não é cumprir apenas rituais na igreja. Se o Evangelho é esse poder para nos livrar, nos libertar da prisão do pecado, ser cristão não é apenas bater ponto numa igreja evangélica. Se a salvação dependesse na frequência do culto, os pastores teriam uma lista de presença que chegariam no céu e entregariam para Deus. Mas infelizmente a nossa mentalidade é essa. Quer ver? Como você considera alguém desviado do Evangelho? Fulano não está vindo mais na igreja. Desviou. É mesmo? Óbvio que a ausência e parar de estar na comunhão, como nós vimos na mensagem anterior que Paulo desejava estar com os irmãos, pode ser de fato uma evidência de que a pessoa afastou do Evangelho, não entendeu o poder de Deus. Só que nós simplificamos demais e falamos simplesmente que a pessoa desviou porque ela não está mais na igreja. Isso muitas vezes pode demonstrar que a nossa consciência de crente é quem bate cartão num culto, quem serve no ministério, quem lidera um pequeno grupo. Mas o Evangelho é poder de Deus para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado, e não simplesmente nos mudar exteriormente. É uma experiência libertadora, muda a nossa vida, nos liberta do pecado e dos desejos desse mundo. Mas hoje o povo acha que ser cristão é passar para crente. Você já deve ter ouvido essa expressão. Ah, passei para crente. Só mudou de religião, só mudou o rótulo, só passou a usar determinada roupa, só passou a parar de falar determinadas palavras, só passou a parar de consumir determinados conteúdos, mas o coração não foi transformado. O Evangelho é o poder de Deus para nos libertar. Estar na igreja não te faz cristão. Participar dos rituais, dos cultos, dos encontros, não te faz um cristão. Assim como estar numa garagem não te faz um carro. Ser cristão é conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus. Ser cristão é conhecer o Evangelho, é reconhecer que você estava perdido, mas Jesus nos salva. E Paulo fala também que esse poder chega até nós por meio da fé. Ele diz assim: para a salvação de todo aquele que crê. Não é para a salvação de toda a humanidade, mas daquele que crê.
daqueles que creem. Sabe aquela frase assim, todos somos filhos de Deus? Não, filho de Deus é quem crê. João 1,12, mas todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Não é por mérito, não é por algum pré-requisito anterior à fé. Porque ele já nasceu na igreja. Porque ele é de determinada etnia. Porque ele nasceu em tal país. Porque... Não tem nenhum pré-requisito. Porque ele é bonzinho. Não. É para quem crê. É pela fé. É poder de Deus para todos que creem. Todos. É por isso que ele pode atingir todos, judeus, gregos, grandes, pequenos, jovens, velhos, todos, basta crer. Está acessível a todos, só precisa crer, ter fé. Eu quero ressaltar que crer aqui não é somente acreditar no que Paulo e os apóstolos estão falando, é verdade, porque até o diabo crê. O crer vai muito além do que simplesmente aceitar uma verdade. Eu quero te falar em 4 aspectos do crer. O crer é aceitar, sim, é o primeiro aspecto. E esse aspecto é até o aspecto que o diabo participa. Ele aceita a existência de Deus. Muitas pessoas aceitam a existência de Deus, mas o crer não fica apenas no aceitar. O crer tem um segundo aspecto que é confiar. Se eu aceito a existência de Deus, se eu aceito a sua palavra, que diz que Ele é bom, que Ele é poderoso, eu confio nele. Eu me lanço aos seus braços e confio que Ele tem o melhor para mim. Mas o crer também não fica apenas nesses 2 aspectos. Não é apenas aceitar e confiar. Ele também tem um terceiro aspecto, que é se comprometer. Porque se eu aceito e eu confio, eu me comprometo com esse Deus, eu tenho uma aliança com Ele, eu me entrego a Ele. O que para Ele é sim, para mim é sim, o que para Ele é não, para mim é não. O que nos leva ao 4º aspecto do crer, que é a obediência. Crer é aceitar, confiar, se comprometer, mas também obedecer. Obedecer é como um fruto dos 3 primeiros, porque se eu aceito, se eu confio e se eu me comprometo com o meu Deus, eu obedeço. Eu sou obediente à sua palavra. A minha prática de vida, as minhas obras são de acordo e coerentes com a minha fé. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Não é só crer e falar assim, Jesus morreu, eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Eu confio que isso é o melhor para mim. Eu me comprometo com essa verdade e eu obedeço a Deus até o fim. E aí no versículo 17 diz Paulo que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo termina essa parte, essa perícope, essa apresentação da carta aos Romanos, explicando como o Evangelho é o poder de Deus. É porque Deus revela a sua justiça no Evangelho. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Porque a justiça de Deus está revelada no Evangelho. Em nenhum outro lugar essa justiça é revelada, apenas no Evangelho. E aí você pergunta, mas o que é justiça? O que seria um juiz justo? E aí eu respondo, aquele que trata o acusado de acordo com o seu mérito. Se culpado, a punição. Se inocente, absolvido. Deus é justo. E Ele não faz acepção de pessoas, como a palavra diz. Então, não havendo um único justo na raça humana, não havendo um único inocente, quem pode se salvar? Ou como Deus pode salvar pecadores sendo eles justos? Todos são culpados. Merecem o quê? Punição. Sabe o que você merece, meu irmão? Ser punido. A punição.
porque nós concordamos com o que Paulo fala. Todos pecaram, todos estão afastados, todos nascem depravados pelo pecado. Então todos merecem a punição. Você não fica irado com a impunidade que há no nosso país? Tem um negócio que deixa o brasileiro doido, é a impunidade. Logo nós temos que concordar com isso então, de que Deus deveria condenar a raça humana inteira. Deus não é obrigado a salvar ninguém, porque a justiça é essa. E essa era a grande questão de Martinho Lutero. Ele não compreendia como Deus poderia ser justo e salvar o homem. Por isso que Lutero, ele tentava ser o melhor possível, ele tentava se esforçar ao máximo, ele pagava penitências, ele fazia tudo para tentar alcançar a benevolência de Deus e a justiça de Deus. Ele nunca conseguia, ele ficava sempre frustrado. Essa era a luta interior de Martinho Lutero. Contudo, a resposta para isso está no Evangelho. Como um Deus justo pode salvar pessoas culpadas? Como um Deus justo pode liberar da pena pessoas que são declaradas culpadas? Ninguém é inocente. Deus enviou seu Filho amado. Deus mandou seu Filho que assumiu a nossa natureza. Ele tornou-se o nosso representante. Ele fez cair sobre ele o nosso castigo. Na cruz, Deus castiga o seu Filho pelos nossos pecados. E a justiça de Cristo, o único puro e justo, o único inocente, o único sem pecado, essa justiça nos é imputada, nos é transferida. Deus desvia a sua ira de nós para Ele mesmo. Deus imputa a justiça de Cristo num pecador como você e eu. É assim que o Deus justo pode receber o pecador. Quando olha para o pecador, quando Deus olha para um pecador como você e eu, Ele vê Cristo Jesus. Ele vê a justiça. Paulo vai dizer mais adiante, se eu não me engano, no capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma história que nas medidas proporções ela ajuda a entender isso. É uma parábola, mas ela conta que havia um rei e que ele era marcado por duas características. Ele era conhecido no seu reino por ser extremamente justo, correto com os decretos, mas também ele amava demais a sua mãe. E aí aconteceu que no reino estava acontecendo muitos problemas com furtos, roubos. E o rei então decide colocar um decreto, que todo aquele que fosse pego em flagrante roubando, seria condenado a receber açoites em praça pública, até que o sangue daquela pessoa escorresse pela via pública. E então isso de fato resolve o problema no reino. De fato diminui grandemente o número de roubos e furtos. E aí então, uma bela manhã, a mãe do rei resolve ir na feira comprar fruta. Mas ela já estava velhinha. E ela acaba colocando várias frutas na sua bolsa e sai sem pagar. E as pessoas ali percebem, ou seja, pegaram ela em flagrante. Como eu falei, é uma história que tem suas devidas proporções, porque nós somos acusados e culpados de fato. Mas enfim, ela ali comete um crime. E aí,
Fica aquele burburinho no reino. E agora, o que o rei vai fazer? Como será a reação do rei? Porque ele ama demais a sua mãe. Será que ele vai poupá-la e vai deixar de cumprir a justiça e vai perder uma característica marcante dele, é de ser justo e cumprir todos os seus decretos? Ou será que ele vai mandar açoitar a mãezinha dele em praça pública, mesmo sabendo que ela está muito velha e frágil, que não vai aguentar e com certeza vai morrer se receber os açoites? Mas ele vai cumprir o seu decreto, vai manter a sua justiça, mas não vai demonstrar amor pela sua mãe. Ficou aquele burburinho no reino para saber a decisão do rei. E aí então o rei faz um comunicado público. Ele fala assim: eu sei que a minha mãe cometeu um crime. E como eu sou um rei muito justo, a justiça precisará ser feita. Então eu decreto, nós vamos cumprir a sentença. Mas como eu amo muito a minha mãe, e eu sei que o sangue dela corre nas minhas veias, eu vou assumir o lugar dela e vou ser açoitado em praça pública. Como eu falei, é só uma história que visa ilustrar nas devidas proporções. Não chega a 1% do que Deus fez por nós, mas foi o que Jesus fez. Ele desvia a sua ira de nós mesmos para Ele. Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos o inferno, mas Ele morreu numa cruz para assumir a nossa punição, o nosso castigo. E Paulo finaliza então esse versículo citando a passagem do livro de Abacuque, Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Aquele que pela fé é justo viverá. E aquele que pela fé foi tornado justo será salvo da condenação. Quando Martinho Lutero entendeu isso, foi libertador. Lutero tinha as suas questões, ele não conseguia entender a justiça de Deus. Como a justiça de Deus se manifestava no Evangelho. Mas quando ele entende que a justiça nos é imputada pela fé, a fé que é dom de Deus, ele entendeu que nós poderíamos ser salvos. O Deus justo, um Deus totalmente justo, salva pecadores injustos da condenação, porque Ele cumpre a justiça, morrendo numa cruz, no meu e no seu lugar. Assim como Lutero, quando eu entendi isso, foi libertador. Eu me rendi. Sabe quando você canta, eu me rendo? Eu me rendi. Eu desisti. Eu desisti de lutar, eu desisti de tentar por mérito meu, eu desisti de tentar me justificar através de minhas obras, de minhas ações, de minha religiosidade, da minha frequência na igreja, das coisas que eu fazia para o Senhor. Eu falei assim: Senhor, eu não mereço, eu não mereço a salvação, o que eu mereço é o inferno e a condenação, mas o Senhor morreu por mim, eu creio, eu tenho fé, por isso me salva. Minha oração é para que você também seja liberto por essa compreensão que só a fé pode te dar. Você é um pecador, você merece ser condenado, você merece o inferno, mas Jesus pagou o preço por você. Creia nisso, coloque a sua fé nisso e seja declarado justo. Se renda, desista. Desista de tentar encontrar mérito em você, nas suas obras. Desista. Reconheça quem você é e quem Deus é, e que só Ele pode te salvar por meio da fé. Você pode falar assim, mas eu não consigo crer. Pois é, irmão.
Você não consegue. Porque se você conseguisse crer, seria uma obra sua. Aí você teria mérito. E aí o evangelho iria por água abaixo. Aí Deus seria injusto, porque Ele te salvaria. Você é um pecador injusto por algo que você fez. Se você que está nos assistindo, fala assim, eu não consigo crer. Glória a Deus, porque esse é o primeiro passo. Reconhecer que você não pode. Reconhecer que você é fraco, mas Ele é forte em você. Se você que está nos assistindo e fala assim, eu não consigo crer, eu não tenho forças para ter fé, você pede a Deus. Como Efésios 2 diz, a fé é um dom de Deus e Ele nos dá gratuitamente. Por isso, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração aí, onde você estiver, e diga ao Senhor, Deus, me dê fé. Senhor, aumenta a minha fé. Diga assim, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu estou condenado, que eu merecia um inferno, mas eu reconheço que Jesus assumiu o meu lugar naquela cruz e morreu para me salvar. Eu reconheço que o Evangelho é o poder de Deus para me salvar. Se você fez essa oração tão simples, saiba que pela fé você é salvo. Saiba que pela fé agora você é livre de você mesmo, você é livre do pecado e você pode viver a vida de Cristo. Mas para isso você precisa viver em família, no corpo de Jesus, na comunidade de fé. Por isso eu quero muito que você faça contato conosco. Nos ligue, não fique sozinho. O telefone da paz vai estar aparecendo aqui na sua tela para você nos ligar, nos contactar, nos procurar, para nós te ajudarmos a sermos família juntos, família da fé. Não fique sozinho. Você nasceu de novo pela fé, nós queremos caminhar com você. Caso você não possa ligar agora, mande um e-mail, quarta@lagoinha.com. Eu mesmo quero te responder, eu mesmo quero te ajudar, eu mesmo vou enviar um curso para você aprender a cada vez mais viver essa fé e aumentar a fé no Filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a viver pela fé, como Abacuque 2:4 diz, o justo viverá pela fé. Deus te abençoe em nome de Jesus.